Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Joana de Ângeles. Dia de alegria, hoje é dia de alegria. 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 Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se, abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Joana de Ângeles.
eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deixai que a música frequente a alma desde cedo. A música é linguagem imediata, não conceitual, que transcende os padrões rígidos das palavras, podendo enlaçar o espírito num todo. Sem que se dê conta, ei-lo que está sentindo, pensando em todo o seu ser espiritual na vibração da música. Que instrumento de persuasão e de elevação! Porque quando a alma está desarmada, com a sensibilidade abandonada ao sabor dos ventos, a música entra por todos os poros perispirituais e a perpassa, a invade completamente. Amadeus Mozart. Expandindo em mancheias as consolações.
Bezerra de Belém, servo do Senhor, bem a nos iluminar, a nos iluminar, celeste ventor, em paz e de amor, águas fluidificar. movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações, O sofrer divinal que o Senhor nos envia, nossa é o caminho imortal da perfeição. a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, sois a apoteose do amor, redime nossa dor. Redime nossa dor com Jesus. Ó vinde, bom amigo, amado bem Nas luzes do infinito de cintilações, infinito de cintilações, ó vinde amenizar a nossa grande dor, espartindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do apóstolo do bem a nos iluminar, a luz iluminar, celeste mentor, em paz e de amor, águas fluidificar. movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer divinal que o Senhor nos envia, mostra é o caminho imortal da perfeição. A nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, sois a apoteose do amor, redime nossa dor. Redime nossa dor com Jesus.
e pardais, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece. Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece. Ave Maria. Talvez seja assim, né? Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos inspire. Nós estamos hoje numa noite de festa, numa noite em que nós temos a oportunidade de celebrar nesse mês, que para a nossa casa é tão especial, a data de desencarnação do nosso fundador e orientador geral, Asamor Serrão, e a data, que é 1º de agosto, e a data de nascimento do nosso patrono Bezerra de Menezes, que é 29 de agosto. Então, esse mês de agosto para a nossa casa é sempre tradicional, no sentido de aproveitarmos a oportunidade para refletirmos um pouco sobre a nossa casa, sobre o seu papel e celebrarmos também a memória desses dois grandes trabalhadores do Cristo que criaram, estabeleceram esse ambiente em que nós nos encontramos. E dentro desse esforço, né, e dessa proposta, é sempre um desafio a cada ano trazer algo realmente novo, né? Já são 50 anos aí de casa, e é muito fácil nesse tipo de situação a gente resvalar por aquele tipo de idolatria, né? Como se estivesse aqui simplesmente fazendo uma propaganda desses dois personagens. E com certeza eles não gostariam que assim fosse. Melhor seria se nós conseguíssemos tornar útil essa reflexão, esse momento de homenagem, aproveitando para estudar o Evangelho ou estudar alguma coisa que possa realmente contribuir para o nosso desenvolvimento. E assim sendo, nós pensamos numa questão que para nós é recorrente, que é a necessidade que nós temos sempre de ter com clareza a razão de nós nos encontrarmos em cada situação da vida. É muito fácil nós cairmos numa espécie de alienação, né? Que é a vida automática. É aquela vida que vai te trazendo as circunstâncias sem que você tenha oportunidade ou ensejo de refletir por que você está vivendo aquela circunstância, aquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas. É como se fosse uma vida automática, uma vida mecânica, em que você tem poucas oportunidades de refletir no seu papel e na razão de estar ali fazendo ou vivendo aquela experiência espiritual. E como diz o Evangelho, não cai um fio das nossas cabeças sem que Deus o saiba. O acaso não existe. Então, se nós estamos vivendo determinadas circunstâncias, quaisquer que sejam, há um propósito, há um porquê, há uma razão que, se não for bem refletida, não será também bem aproveitada. Então, pensando nisso, nós podemos trazer essa reflexão aqui para a nossa casa de recuperação. Por que nós estamos nessa casa?
Por que nós estamos tendo esses primeiros contatos com a doutrina espírita? Por seu intermédio. Qual foi o propósito de Bezerra de Menezes ao criar esta casa e a orientar a Zamor Serrão que assim o fizesse? Quando nós voltamos ao início, voltamos aos primórdios, à essência do propósito daquilo que é, fica mais fácil entender o nosso vínculo, a nossa relação e sintonizar em conjunto com esse propósito. É essa a nossa proposta para a noite de hoje. Ela vai nos levar longe, nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo, mas o nosso objetivo é que ao final dessa conversa nós tenhamos todos a clareza, né, do que nós estamos fazendo aqui. Qual é a oportunidade que se apresenta para nós todos? E talvez possamos, assim, aproveitar melhor essa oportunidade. Tá bom? Então vamos lá. A primeira pessoa que trouxe a revelação de que o nosso patrono Bezerra de Menezes foi Zaqueu, o grande personagem bíblico, foi a grande Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone, nós consideramos o nosso Chico Xavier de Saias, né? É difícil lembrar outra médium no Brasil com a mesma densidade de obra mediúnica, com a mesma qualidade, profundidade, com a dignidade com que ela exerceu o seu mandato mediúnico. É uma gigante espiritual, daqui a pouco nós vamos entender também um pouco a razão, mas a sua obra está realmente entre as melhores coleções do mundo em termos de produção mediúnica. E nós recomendamos com ênfase a leitura, quem não teve ainda oportunidade de ler as obras de Ivone Pereira, que o faça para constatar e verificar isso que nós estamos dizendo. Mas coube a ela, através da sua sensibilidade, ela tinha um convívio intenso com o nosso patrono Bezerra de Menezes, tanto como médium receitista, como também de algumas obras, alguns romances, trouxe essa revelação de que foi ele, Zaqueu, o publicano de Jericó, que teve o seu encontro memorável com Jesus. Essa passagem é uma das mais importantes, dos encontros mais significativos do Evangelho do Cristo. E diz assim, o registro é feito por Lucas: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. Eles trabalhavam a serviço de Roma, vejam bem, mesmo sendo judeus, eles trabalhavam a serviço de Roma. Eles compravam os direitos de explorar determinados territórios, antecipavam para o governo romano aquela receita daquele território versus um determinado número de anos, e a partir dali cobravam os judeus anualmente, mensalmente, das taxas devidas. E ele era um publicano, normalmente eram homens muito ricos e, mais ou menos como dos cartórios hoje em dia, havia uma sucessão de pai para filho dos direitos adquiridos nessa condição. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Jesus chegando em Jericó, uma multidão imensa nas ruas da cidade. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. E o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse:
hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos conhecem, né? Mas vale a pena lembrar. O curioso é o seguinte: Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro, justo. E talvez essa já fosse uma boa tradução para a personalidade de Zaqueu já naquele tempo. Zaqueu vivia uma situação curiosa. Embora sendo justo, probo, reto, procurando seguir rigorosamente o que lhe era devido e tendo recebido do seu pai a condição de publicano, procurava zelosamente vigiar os seus funcionários de tal forma que nada fosse extorquido ou fosse cobrado de quem quer que fosse além do devido, além do justo, além do correto. A sua sensação permanente era de ansiedade, de preocupação, porque ele não sabia, né, ao final de cada dia, se um determinado funcionário seu havia incorrido em erro na cobrança de quem quer que fosse. E ele sabia que, como a fama dos publicanos era muito ruim, pelo fato de trabalharem para o invasor, que era o Império Romano, que havia ocupado a Palestina, a Judéia, Israel, qualquer ato seu era mal visto, qualquer ato seu era condenado, por menor que fosse e por maior que fosse a sua preocupação em acertar. Então ele vivia essa crise de consciência permanente, essa preocupação que não lhe deixava viver com tranquilidade, porque tinha preocupação e o dever de acertar mais do que qualquer outro para que não fosse motivo de crítica procedente. Esse seu comportamento causou tamanha admiração entre seus pares, que um deles, Levi, que mais tarde viria a ser o apóstolo Mateus e o evangelista Mateus, que também era publicano, se interessou especialmente por aquele companheiro, o Zaqueu, e começou a lhe falar das coisas de Jesus. Uma vibração diferente, uma emoção especial acorria o seu coração quando ouvia Levi falando de Jesus. Que homem seria aquele que falava coisas tão bonitas quanto as bem-aventuranças? Que homem seria aquele tão especial, capaz de se interessar pelos deserdados do mundo, pelos fracos, pelos perdidos, pelos escravos? Que homem seria aquele capaz de prodígios tamanhos, ao ponto de curar os cegos, os surdos, os mudos, os endemoniados de toda espécie, os lunáticos? Ele ouvia aquelas histórias e a sua curiosidade só fazia crescer, só aumentava. Quando soube, através de Levi, que Jesus ia visitar a sua cidade, Jericó, o seu coração explodiu de alvoroço. Ele não se conteve. Ele precisava de qualquer forma acompanhar e ter o contato com aquela figura que era descrita de maneira tão maravilhosa. Ele faria qualquer coisa. Veja que um homem na sua posição, uma das pessoas mais importantes da região, da sua cidade, não se incomodou, não se avexou de subir na árvore para poder vislumbrar de longe Jesus, do jeito que fosse, mas pelo menos poder olhar a sua figura, acompanhar a sua entrada na cidade, já seria suficiente para a sua alma, que não seria merecedora de nada além dessa perspectiva distante. E ele vê ao longo da rua a multidão se aproximando. As pessoas como que se aglomeravam em estado de êxtase, de alvoroço completo, ao simples passar daquela figura que se aproximava. Seu coração palpitava, quase que saía pela boca de não saber o que fazer ou como controlar a emoção. E ele se aproximava. Qual não foi a sua surpresa quando Jesus se eleva os olhos, cruza o seu olhar com o seu
e lhe faz então um convite inesquecível. Zaqueu, ele já sabia seu nome. Desce daí, porque hoje é importante que eu me hospede em sua casa. Impossível descrever a emoção desse espírito naquele momento. Qualquer um que tenha tido contato com Jesus, Emmanuel, como o senador Públio Lentulus, ele também descreve o seu encontro com Jesus. Na hora do encontro, ele fraquejou os joelhos, e ele dobrou os joelhos, se ajoelhou diante de Jesus. Tamanha era a vibração, e ele era um senador romano, orgulhoso de si, senhor de si, que não tinha ainda essa sensibilidade que Zaqueu já apresentava. Zaqueu sabia bem a honra que estava recebendo, ele que se sentia tão pequenino, não apenas pela estatura, mas pela sua condição, ele que tinha sido sempre tão condenado, tão criticado, tão mal afamado por todos os da sua cidade, da sua região, ele que em cada instante da sua vida tinha procurado a retidão em todos os atos, em todos os movimentos, em todos os passos. Ele que se sentia tão pequenino, finalmente tinha a chance de encontrar a Jesus, de levá-lo para sua casa. Ele desceu, quase que se atirou do alto daquela figueira brava, se dirigiu a Jesus com a maior humildade que alguém pode dirigir, mal conseguiu olhá-lo nos olhos e foi conduzindo suavemente Jesus até a sua casa. E, na falta do que dizer, começou quase a que se confessar publicamente para o Cristo, dizendo: olha, eu dou metade dos meus bens e tudo que eu, porventura, tomo conhecimento de que prejudiquei alguém, eu retribuo no quádruplo. Tamanha era a sua preocupação. E Jesus, como que o acalmando, lhe diz: esse também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio para aquele que estava perdido, para oferecer a salvação. Que alegria! Aquela noite foi noite de festa na casa do Zaqueu. Sua família via seus olhos, seu sorriso, seu coração em festa, transbordando de emoção de ter o Cristo e seus apóstolos na sua casa. Conta a tradição que na madrugada do dia seguinte, ele não conseguiu dormir, evidentemente, e na madrugada do dia seguinte ele encontrou o Cristo sozinho no jardim da sua casa, enquanto todos dormiam. E Zaqueu teve a chance de sentar no banco do seu jardim e conversar com Cristo, e receber os ensinamentos diretamente dele, e mais ainda, encontrar da parte do Cristo o perdão de que não precisava, mas que tanto esperava. Conta a tradição que esse encontro ele foi registrado também na história. Clemente de Alexandria fala de Zaqueu, que mais tarde viria a ser Matias, a gente já vai contar aqui, mas exatamente com o mesmo relato que Lucas traz no seu Evangelho, confirmando o relato de Lucas e associando Zaqueu à figura de Matias, que nós já vamos explicar de quem se trata. Muito bem, a partir desse momento, Zaqueu muda a sua vida. A partir desse encontro com Jesus, Zaqueu muda a sua vida. Ele deixa de lado os negócios e vai seguir a Jesus. Vai acompanhar o grupo, só que faltava muito pouco para o episódio do Calvário. Logo em seguida, Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, e depois a traição, o martírio, a crucificação e a sua morte aparente. O tempo que Zaqueu teve para acompanhar o Cristo diretamente foi muito pouco, o que aumentou a sensação de perda, de prejuízo. Meu Deus, eu encontrei a salvação da minha vida, a alegria da minha vida, a razão da minha existência, mas logo em seguida o Cristo desaparecia do seu contato, das suas oportunidades. Naqueles dias depois da crucificação, foram aqueles dias de angústia
né? Sem saber o que seria do futuro, os apóstolos dispersos, assustados, né? A única tranquilidade que ele encontrava em Maria. Ele teve a chance de conhecer Maria pessoalmente. Na hora em que todos estavam aflitos, estavam perdidos, estavam assustados, ele havia consolando os apóstolos. Ela que era merecedora de todo consolo, de todo apoio e compreensão, na sua singeleza, na sua humildade, abraçando a cada um, amparando a cada um. Depois da aparição do Cristo, meu Deus, ele ressuscitou de fato. Foi o maior, dizem que o cristianismo começou na ressurreição, quer dizer, começou na primeira vez que Jesus se materializou e se apresentou, entre aspas, vivo novamente. Aquilo para os apóstolos, naquele momento, naquelas circunstâncias, era um verdadeiro milagre. Eles não conseguiam entender uma materialização espírita, né, ectoplasmática. Seria impossível explicar para eles, naquela ocasião, um fenômeno dessa sofisticação. Então, aquela aparição do Cristo era tudo que eles podiam imaginar, incrível e fabuloso. E foi nessa ocasião, depois dos 40 dias, né, que Jesus esteve com os apóstolos depois da crucificação e depois da sua ascensão, que os apóstolos decidiram tirar sorte para, entre os seguidores do Cristo, identificar quem seria o sucessor de Judas na posição que tinha ficado vaga em função do seu suicídio. E deitaram a sorte com aquela garrafa, né, girando a garrafa no chão, e o escolhido foi exatamente Zaqueu. Zaqueu que, seguindo a tradição cristã da época, trocou de nome, assumindo o nome de Matias, em homenagem a Mateus, né, que ele tinha o apresentado e conduzido até aquela situação. Então, daí o nome Matias, o 13º apóstolo. 13º porque cobrindo a função de Judas, o papel de Judas, e ocupando essa posição que estava vaga. Então, qual não é a nossa surpresa nessa descoberta de constatar que o nosso Bezerra, na verdade, sendo Zaqueu e sendo Matias, foi o 13º apóstolo, um dos elementos do colegiado apostólico de Jesus. Muito bem. Aqui o porquê do nome, já falamos. Matias inicia a sua atividade missionária na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago em Jerusalém. Só após transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, é que terá a sua própria casa de atividades em Cesareia e depois na Etiópia. Gente, a Casa do Caminho é um capítulo à parte na história da cristandade. Talvez a única coisa parecida que se possa lembrar, como casa assistencial, seja o grupo do franciscanismo, né, dos discípulos, os irmãos menores, né, os frades menores de Francisco de Assis, talvez sejam na história planetária o grupo que mais se aproximou daquilo que foi a Casa do Caminho. Tudo que se possa imaginar de amor, tudo que se possa imaginar de comunhão, de compartilhamento, de verdadeira amizade, de amor no maior sentido do termo, tinha como endereço, como ponto de convergência a Casa do Caminho. Primeiro pelos seus integrantes, Maria ainda estava lá. Então a gente, né, pensa em Maria encarnada ali presente, cuidando das pessoas que ali chegavam. Pedro, Tiago, os apóstolos em geral, todos ali reunidos, morando juntos, compartilhando o pão, a água, as necessidades, a comida, as roupas, o abrigo, com uma série de necessitados que foram chegando simplesmente pela fama do Cristo, né? Foram se aproximando daquela casa, que não tinha mais o que dividir, que não tinha mais o que oferecer e que, no entanto, milagrosamente multiplicava seus recursos com a boa vontade. Aquela frase do Cristo era o lema fundamental de todos:
tudo que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fareis. Eles não esqueciam dessa frase e viam em cada necessitado, cada mendigo que chegava, a oportunidade de homenagear ao Cristo, de atender ao Cristo. E não esqueciam em momento algum dessa recomendação. Por mais difícil que fosse atender, porque faltavam os recursos, por mais complicado que fosse, pelo número que só fazia crescer. Essa casa se tornou um lugar no mundo para os pobres, para os doentes desenganados, para os desesperançados, para os perdidos, para os de coração despedaçado, para os infelizes, para os trôpegos, para os injustiçados, para os arrependidos, para todos os sem lugar em nossa sociedade, mas que nos braços de Maria e dos apóstolos encontraram novamente um refúgio de paz e recuperação. Eu não tenho vocabulário, eu não tenho palavras suficientes para descrever o ambiente de amor e de fraternidade existente nessa casa. Bezerra, Zaqueu, Matias viu ali amor ao vivo, amor para valer, amor de quem faria tudo pelo menor dos necessitados, que não hesitaria em trocar as próprias vestes, em dar a própria comida, de tratar o que fosse, de fazer tudo que fosse possível pelo menor dos irmãos, pela mais necessitada das criaturas. Com gentileza, com delicadeza, com paciência, com carinho, com amizade, com fraternidade, sem crítica, sem julgamento, sem perguntar o que era, o que fez, o que deixou de fazer. Era um acolhimento integral, absoluto, completo, de amor incondicional de quem recebia a todos os deserdados do mundo. Bezerra nunca mais esqueceria esse momento, nunca mais esqueceria esses exemplos de amor ao vivo, no maior grau que se possa imaginar. É como se o céu tivesse realmente baixado à terra e estivesse ali diante dos seus olhos. Ele, que era um homem de negócios, um homem da aridez das coisas do mundo, se via ali flagrado na sua insuficiência, nas suas impurezas, nas suas limitações. O amor gigantesco que ele via em cada um dos presentes só fazia ver a sua pequenez e a necessidade que ele tinha de desenvolver esse amor que ele tinha oportunidade de ver. Isso é como se fosse um ferro em brasa que estaria marcado no seu coração definitivamente. Ele nunca mais esqueceria essa casa pela eternidade afora. Nunca mais ele deixaria de ter esse modelo de trabalho, essa atitude de cuidar dos pequeninos, de perdoar incondicionalmente, de abrigar os mais necessitados. E assim foi. Tanto assim que conta a tradição que o 13º apóstolo morreu num incêndio na Etiópia, tentando salvar as crianças de sua igreja. Ele foi para a Etiópia, a pedido de Pedro, numa missão. Lá estabeleceu uma réplica da Casa do Caminho, para começar essa tradição assistencial, tentando reproduzir dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, aquela casa que ele tinha como modelo. E dizem que o rei local ficou com inveja da sua popularidade, e tanto assim que mandou botar fogo na escolinha da igreja onde ele abrigava as crianças. E ele, na tentativa de salvar as crianças, acabou morto pelas chamas. Foi o primeiro testemunho de Bezerra de Menezes nesse sentido. Mas nenhum amor é verdadeiro, nenhuma causa é verdadeira se não for suficiente para salvar um coração. O amor genérico, o amor coletivo,
ele é sempre mais fácil porque é intangível, né? Impessoal. Mas o amor familiar, o amor dirigido, o amor pessoal é sempre um desafio maior, porque é de alma para alma. E parece que Bezerra de Menezes se impôs essa condição logo numa das suas primeiras encarnações, ou da primeira conhecida, depois dessa experiência como o apóstolo Matias. Esse caso está registrado na obra Ave Cristo, de Emmanuel, recebida pelo Chico Xavier, e é muito interessante. No século III, temos as vidas triunfantes em Cristo de Quinto Varro e Quinto Celso, duas encarnações sucessivas e imediatas do Espírito Matias, ambas com o objetivo de regenerar a alma retardatária de Tassiano, filho espiritual do apóstolo de Jesus. São duas vidas para salvar um só. Duas vidas para salvar um só. Quando a gente fala de amor, eu daria a minha vida, eu daria 2 vidas, eu daria 1000 vidas pelo amor de quem eu amo, pela salvação de quem eu amo, pela recuperação de quem eu amo. Porque se eu não for capaz de amar um só, eu não serei capaz de amar a muitos. Então, assim foi, e a história, rapidamente, é a seguinte: desiludido da vida do mundo, o Quinto Varro decide se mudar para Lyon, de Roma para Lyon, e, de navio, e durante a viagem o seu orientador e mestre, que era o irmão Corvino, é assassinado pelo fato de ser cristão. Ele toma os documentos, né, do irmão Corvino, chega a Lyon se apresentando como tal e faz uma carreira como servidor do Cristo lá em Lyon. Nesse meio tempo, o seu filho Tassiano cresce e se torna um obcecado perseguidor dos cristãos, até o ponto que vai a Lyon para perseguir os cristãos. Lyon foi sempre um centro de grande perseguição aos cristãos, seja no tempo do cristianismo primitivo, seja depois durante a Inquisição. A Inquisição começa em Lyon. Não sei se os irmãos tinham atentado para isso, mas a Inquisição começa em Lyon, com Pedro Valdo, né? Ele tinha lá o seu lar dos meninos. Seu lar dos meninos. Exatamente, outra vez reproduzindo a história, começando tudo de novo. E, por ordem do seu filho, ele é preso, julgado como feiticeiro e condenado à morte pelo grádio. Dessa vez não foi pelo fogo. Só que a sua missão ainda estava incompleta. Ele reencarna e dessa vez vem como Quinto Celso e se torna um garoto de rua, desses que tocam instrumentos, né, no caso do alaúde, em praça pública como pedinte. Aos fios do destino fazem com que o Tassiano venha a adotá-lo. Olha só, no meio da rua, aquela coisa, mão do acaso, né? E, tendo adotado, o garoto só falava em Jesus. O garoto era obcecado por Jesus, parecia um castigo para o Tassiano. Tendo adotado o menino só falava em Jesus. Tanto fez que Tassiano vira cristão. Tendo virado cristão, foi condenado pelo fato de ser seguidor do Nazareno, e pai e filho acabam martirizados juntos como cristãos, outra vez no fogo. Dessa vez foram 2 vidas e 2 condenações à morte para salvar um só. Mas não é só. A carreira do nosso Zaqueu e Matias continua. No século V temos o caso do irmão Parmênio. Então, nesses dias em Roma, nós tínhamos 2 irmãs, a primeira Céres e a segunda Cecília. A Céres era de mal com a vida. Aquela pessoa irritadiça, invejosa, inquieta, cheia de olhar crítico sobre tudo, sobre todos. Uma pessoa descrita gentilmente pelo Emmanuel como de temperamento complexo, né?
Eu me lembrei de um monte de temperamentos complexos. Eu fiquei pensando, olha, a próxima vez que o que você acha de mim? Eu acho que você tem um temperamento complexo, né? A minha sogra, tadinha, né? Achei uma definição, se você quiser elogiar a sogra, você pode dizer assim, a sogra tem um temperamento complexo. Ela vai ficar vaidosa do fato, né? E você terá resolvido uma situação. Cecília, porém, guardava o íntimo possuído por belos ideais. Cecília era do bem, aquela pessoa alegre, bonita, de bem com a vida, feliz, e distribuindo felicidade para todos que participavam do seu convívio. Não tardou muito, a Cecília despertou as atenções do nobre romano Coriolano Rufus, e um ano depois eles tiveram um filho chamado Pompílio. O que acontece? Coriolano e Cecília, no entanto, ignoraram que Apio Cláudius, um rico rapaz do tempo, fixava Cecília com lascívia. Como ela já era casada, não conseguindo aproximar-se de Cecília, Cláudius aliciara por interesse a afeição de Ceres, a outra irmã, né? Aquela de temperamento complexo. Bom, o Pompílio é acometido por escarlatina. Escarlatina é uma doença séria, uma inflamação aguda que pode desembocar em meningite, inclusive, que dá umas erupções na pele, umas feridas muito dolorosas, e naquele tempo era motivo de morte, né? Era doença fatal. E a Cecília, mãe aflita, veio a saber que havia o tal do irmão Parmênio, numa região próxima a Roma, que tratava desses casos e impunha as mãos em nome de Jesus. Como seu marido era romano e muito preconceituoso, ela espera então uma viagem dele para se dirigir até a casa dos benefícios para receber o tratamento do irmão Parmênio para o seu filho. Enquanto isso, em casa, a Ceres aproveita que tinha ficado sozinha e oferece um jantar íntimo para o Cláudius, o seu amante, né, Retornando à sua casa da viagem, o Coriolano, marido da Cecília, da irmã boa, né, ele é informado da saída da viagem, essa coisa toda, e insinuam para ele que, como as duas eram gêmeas, a que tinha jantado com o Cláudius era a Cecília, e não a Ceres, para perturbar a felicidade do casal. Não? Ele fica louco de ciúmes, reúne alguns homens e sai em direção lá à casa dos benefícios, que ficava distante de Roma. Chegando lá, ele foi informado que não podia entrar devido ao adiantado da hora. Tinha crianças, idosos, pessoas, então tinha um horário de entrada e saída, e ele não podia entrar. Ele ficou maluco e mandou literalmente botar fogo na casa inteira. E foi assim que acabou também a casa dos benefícios. Foi a segunda casa, né, de Bezerra de Menezes queimada nessa circunstância. Quanto ainda a dona Ivone, que ainda houve uma terceira oportunidade, uma quarta oportunidade em que Bezerra foi queimado vivo, dessa vez na noite de São Bartolomeu. Ela se deu conta, nesse caso, em que, e aqui está a obra em que ela registra essa história, que ela foi filha do Dr. Bezerra, daí a ligação espiritual que eles tinham, filha encarnada, no tempo da noite de São Bartolomeu, e que eles foram queimados vivos juntos dentro de uma daquelas igrejas. Ele, no caso, seria o Carlos Felipe I, né, Felipe de Bettencourt de La Chapelle, que foi uma das vítimas da noite de São Bartolomeu, queimado vivo dentro de uma das igrejas. Eles estavam juntos, eles eram pai e filha. Então, foram 4 vezes, aqui ele participava da Reforma Protestante, né, tentando já trazer a sua contribuição como missionário. Mas por que nós trazemos essas histórias? Para mostrar o amor, o valor desse ideal e da pessoa de que nós estamos falando. Uma coisa é você dar uma vez a sua vida em prol de um ideal, outra coisa é você dar 4 vezes a sua vida para um mesmo ideal.
Outra coisa é você dar a vida por uma pessoa, por amor. O respeito, né, a admiração por essa pessoa não pode ser igual, né? Você olhar, meu Deus, essa pessoa ama muito, porque sabe amar a muitos e sabe amar a um só, e não vê limite para o amor. Não vê limite para o amor, porque repete esse amor sucessivas vezes, e paga pelo amor o preço que for. No início do século XIX, Ismael reúne os seus seguidores, os seus discípulos, para preparar a transposição da árvore do Evangelho da França para o Brasil, de Kardec, né, para o Brasil. E aí um dos escolhidos para esse trabalho é Bezerra de Menezes, que pouco tempo depois viria a se encarnar na cidade de Riacho do Sangue, fica aqui, hoje se chama Jaguaretama, ali no interior do Ceará, pertinho da divisa aqui com o Rio Grande do Norte, no dia 29 de agosto de 1831, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele era filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão de antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, desencarnou em Maranguape em 29 de setembro de 1851, quando ele tinha 20 anos, de febre amarela, e de Dona Fabiana Cavalcante de Albuquerque, que desencarnou em Fortaleza aos 91 anos de idade, perfeitamente lúcida, em 5 de agosto de 1882. Veio estudar aqui no Rio, queria estudar medicina, e veio para o Rio em 1851. Fez residência na Santa Casa de Misericórdia, aqui ainda quando tinha o mar passando à sua frente, né? Um retrato importante aí para a época, aqui atrás do Morro do Castelo. Para poder estudar, dava as suas famosas aulas de matemática, de filosofia, aquele caso da materialização, né, famoso, de que um jovem apareceu na hora que ele não tinha dinheiro e tal, aconteceu mais ou menos nessa época. Em 1856 se doutorou na faculdade, e em 1857 já estava pedindo a sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, e um ano depois já era cirurgião-tenente. Casou-se em 6 de novembro de 1858 com a senhora Maria Cândida de Lacerda, teve com ela seus 2 primeiros filhos, Adolfo Bezerra de Menezes filho e Antônio Bezerra de Menezes. Ela desencarnou em 63, 5 anos depois, repentinamente. Em 1860 já começa a sua carreira política, foi reeleito sucessivas vezes. Em 21 de janeiro de 65 volta a se casar com a irmã da sua ex-esposa, né? E aí tem mais 7 filhos, então tinha uma família grande, e ainda tinha um monte de agregados que vinham lá do Ceará. A casa dele estava sempre cheia de gente, tinha um grupo grande, né, para ele conduzir. Em 67 foi eleito deputado geral, e aí houve uma crise de poder, né? Foi dissolvida a Câmara dos Deputados em 1868, e ele chegou a ser uma espécie de prefeito do Rio de Janeiro nessa condição. Então, nesse período, como presidente da Câmara, ele tinha também como responsabilidade a condução da cidade. Chegou a escrever uma tese contra a escravidão, e para mostrar como o Brasil podia sair dela de uma maneira adequada. E no período que se afastou da política por conta da crise no governo, ele teve diversos empreendimentos interessantíssimos, muitos deles ligados a transporte. Então ele fundou a Companhia Estrada de Ferro Macaé Campos, a Companhia Ferro Carril Niteroense, depois a Via Férrea aqui do Rio, de Carris Urbanos, está no próximo slide. Mas ele foi muito perseguido na política, e aí complicaram todos os negócios dele, levando ele à falência. Então ele foi à falência devido a questões meramente políticas, porque ele estava fora da política, mas não queriam que ele voltasse. E aí foi uma situação de muita
tristeza para ele. Mas ele se reergueu diversas vezes. Depois criou a Companhia dos Carros Urbanos aqui no Rio. E em 1872, o bairro, essa eu não sei se todos sabem, o bairro Vila Isabel foi criado pela Companhia do Dr. Bezerra. Ele era sócio da empresa. Não tem esses bairros novos, esses condomínios imensos? Então, na época, o bairro novo era Vila Isabel. E ele orientou para que o nome das ruas fossem nomes de abolicionistas, para homenagear a abolição da escravatura. Então, todo esse empreendimento aqui foi de uma empresa dele. Inclusive o Boulevard 28 de Setembro. Aqui, olha, a Companhia dos Carris Urbanos. Aqui um detalhe curioso, ó. Em 74 ele presidiu também a Companhia de Seguro Mútuo contra Fogo. Coitado. Aqui foi inconsciente falando, né? Ele devia ter um certo receio de fogo, então ele decidiu fazer uma companhia de seguro contra incêndio, né? É o lado humano, né? Em 79, ele ainda se declarava católico, mas foi a partir desse período que ele, tendo o contato com o Livro dos Espíritos, começou a sua mudança para o Espiritismo. Então, em 79, olha, diante do Rui Barbosa, ainda se declara como católico e pouco depois recebe de presente o Livro dos Espíritos. Em 17 de agosto de 1886, ele, no grande salão da Guarda Velha, na rua Senador Dantas, que não existe mais hoje, eu procurei, mas não tem nem o prédio, foi derrubado, mas é aí que ele faz para mais de 2.000 pessoas o anúncio público da sua mudança para o Espiritismo. E é uma comoção geral. Logo em seguida, em 1887, ele começa a sequência de artigos no jornal O País, que nós estudamos aqui na casa, estão todos convidados. Todo primeiro sábado de cada mês, nós lemos juntos um desses artigos e estudamos. Então, foram anos e anos, é o maior acervo produzido por um encarnado na doutrina espírita, né, de sua própria lavra, ligado à doutrina espírita. Ele tem também extensa produção bibliográfica, são 40 volumes de diversa natureza publicados por ele. A FEB está reeditando esses volumes progressivamente, nós temos alguns aqui na biblioteca. E em 1889 ele assume a presidência da Federação. Logo em seguida, e aí ele estabelece o estudo de Kardec e Rustem exatamente como o que nós temos aqui na casa. O que acontece? 2 anos depois, ele vai fundar outra vez o Centro, o Grupo Espírita Regeneração. Gente, o mesmo nome lá de trás. Olha o que é o condicionamento do espírito, olha o que é aquela impressão na alma, né? Desde o início da sua carreira, em todos esses anos, todos, se estivesse bem financeiramente ou mal financeiramente, em qualquer momento da sua vida, Dr. Bezerra sempre foi o médico dos pobres. Aqui o texto dele famoso, né, dizendo: o médico não tem direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. Isso é um tratado, isso devia ser dado, ministrado em todos os cursos de medicina do país, né, sejam cubanos ou brasileiros, né, deviam todos ter oportunidade de ler e reler esse texto sobre a função do médico. Missão cumprida, o Bezerra de Menezes encarna em 11 de abril de 1900. Foi um dos maiores funerais da época, a multidão de pessoas, de perdidos, empregados, aflitos, senhoras, velhos, crianças, que seguiram em memória, em agradecimento àquela vida que tantas e tantas pessoas haviam auxiliado no limite das suas possibilidades. O Leon Denis se expressou lá da Europa, né, no Congresso Espírita: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. E aí a nossa reflexão final.
foi sob a égide desse espírito, dessa pessoa de que nós falamos até agora, que foi fundada a Casa de Recuperação em 1961. Eu acho que agora fica clara a relação dela com a Casa do Caminho, fica mais clara a relação dela com toda uma trajetória de vida, com toda uma trajetória espiritual de séculos afora. E fica claro para nós todos o porquê e a razão de existir esta casa e qual o seu objetivo. Nós estamos em pleno curso de uma história evangélica, do cristianismo restaurado. Todos os que entram aqui recebem o mesmo carinho, a mesma atenção dos mentores espirituais em referência àquilo que se fazia lá na Casa do Caminho. O convite que se estabelece para todos que trabalham nessa casa é para que se juntem nessa corrente, que agradeçam a oportunidade de emprego que lhe está sendo dado, de poder ajudar, de poder levar um copo d'água, de poder fazer a menor das tarefas, de alguma forma fazer parte dessa história. Nós precisamos saber agradecer e aproveitar essa oportunidade. Está de volta o cristianismo do Cristo. E a mensagem de Bezerra é muito clara nesse sentido. Nosso chefe é Cristo, nossa lei o Evangelho, nossa bandeira o amor. Quem sabe um dia podemos colocar essas inscrições ali na porta da nossa casa, para que todos tragam esses dizeres na sua mente e no seu coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.